Olá pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer vocês por estar aqui mais uma live. Muito bem-vindos ao nosso programa Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você construir a sua casa de maneira simples e prática, mesmo sem experiência e sem recurso. Meu nome é Danilo Soares, eu sou engenheiro, especialista em construções residenciais de alta performance. E hoje nós vamos discutir um tema muito legal, que é como construir sem dinheiro. Eu tenho recebido vários directs, né, no meu privado, o pessoal tá lá, porque a gente começou faz pouco tempo. Já quero iniciar aqui mandando um abraço pro Robinho46, meu primeiro inscrito no canal, tá certo? Robinho, seguinte, ó, de presente pra você, na hora que você for construir, cara, eu vou te dar toda a assessoria que eu tenho de mais de 30 anos de experiência para você de presente por você ter sido o primeiro, tá bom? Valeu? Então valeu. Tá. Vamos lá. Como construir sem dinheiro? Então, as perguntas mais frequentes que eu tenho recebido é o seguinte: ah, mas eu não tenho dinheiro. Bastante uma objeção que eu tenho muito visto lá. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, faço aquilo, eu trabalho numa empresa, fico lá o tempo todo e não sei como poderia cuidar de uma obra. Outra, assim, eu não tenho experiência com obra. Pessoal, é aquilo que a gente já vem falando nos outros episódios. Mesmo sem experiência, tá certo? O que eu estou passando para vocês, tentando passar aqui para vocês, é o GPS. É a mesma coisa quando a gente vai num lugar, por exemplo, eu estou morando aqui no interior de São Paulo, mas eu vou para São Paulo, embora eu nasci lá, conheço muito bem São Paulo, às vezes tem lugares que eu não sei direito o que eu faço, coloco no GPS. O que o GPS faz? Me leva até o meu destino, tá? E aqui eu vou passar para vocês um GPS de como vocês fazem isso. Por quê? Eu quero que vocês tenham uma obra sem caos, tá? Uma obra sem problema, porque eu tenho visto muita gente com muitos pontos cegos que cometem erros muito primários, tá certo? E isso lá na frente custa muito caro. Então eu estou tentando aqui passar para vocês uma forma de vocês fazerem essa jornada bem tranquila. Então, eu sempre falo assim, confia no processo, confia no GPS, que você vai conseguir ter sua casa, tá bom? E outra pergunta que vem muito para mim, assim, ah, será que eu consigo fazer sozinho? Pessoal, como eu tenho falado, muitas pessoas acham que é intuitivo construir uma casa. Ah, meu pai construiu, meu tio construiu, meu amigo construiu. Mas será que eles construíram da melhor forma? Será que eles tiveram uma alta performance? Será que eles conseguiram ter a melhor relação custo-benefício? Porque ontem eu estava gravando um dos editoriais nossos, que chama Capacete na Obra, onde a gente vai na obra do cliente e filma tudo, e eu estou gravando uma obra que está sendo feita. Só a economia que ele teve, com o que ele vai ter, né, na realidade, com o preenchimento da documentação certa, do termo contábil, ele teve um ganho ali, uma economia de 7 a 9 mil reais, mais ou menos, vai ser a economia dele, só de fazer uma operação contábil certa, que é necessária, que lá na frente ele vai se utilizar desse recurso, tá certo? Que é previsto em lei, tá tudo normal, mas que as pessoas desconhecem. Então começa às vezes a fazer uma obra e não sabem que tem que tomar determinados cuidados, né? Então é isso tudo que eu vou estar passando para você. Por isso que eu falo importante. Olha, existe uma modalidade que permite você fazer isso. Eu trabalho com ela há mais de 10 anos. Eu tenho mais de 30 anos de formação profissional, de engenheiro, mas há mais de 10 anos eu trabalho com essa modalidade. E eu estou passando para vocês no digital, porque teve toda essa questão da pandemia, que você não pode falar e tal, e eu incentivei aqui a passar um pouco para vocês esse conhecimento. Por quê?
Porque eu entendo que é a forma mais inteligente de você construir, ter uma casa, tá? Porque quando você compra uma casa pronta, você vai pagar um lucro para alguém, tá certo? Que construiu, que teve lá, teve todo o gerenciamento. E eu desenvolvi esse método, essa metodologia, justamente para que você possa ter no GPS um caminho tranquilo para você fazer. Mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você ache que você não vai conseguir sozinho, eu estou falando para você que vai, tá? Sabe por quê? Porque eu já testei, pessoal. Eu já testei inúmeros clientes. Eu fazia muito atendimento 1 a 1. Faço ainda, né? Muito atendimento 1 a 1. Aí as pessoas assim, você está querendo me vender obra. Pessoal, não, eu não construo, tá bom? Já construí muito na minha vida, mas hoje já faz bastante tempo que eu não construo nenhum imóvel. Mas eu ensino as pessoas como elas fazem para construir a casa dos seus sonhos. E eu tenho ficado sendo muito gratificado com o retorno que eu tenho tido das pessoas. A gente vai ficando um pouco mais velho, né? Vai ficando com algumas crenças e tal. Até eu estou vencendo a inibição de estar falando com vocês, né? Eu estou sendo sincero, e que a minha vulnerabilidade seja a tua força, tá? Que vocês possam entender que todo mundo tá lá, tem que ir pro campo de batalha. Você tem um sonho em ter uma casa, você tem que sair do papel, você tem que se colocar em ação. Porque mais importante do que a velocidade é a direção que você faz. E eu tô aqui para dar a direção, tá bom? E aí vocês vão planejando e olha, eu tenho certeza que vocês vão lá e todo mundo depois manda um comentário aí, que eu não tenho mais, uma das coisas mais prazerosas na minha vida é ler o comentário que eu ganho dos meus clientes, os e-mails que eu recebo, deles falando de como foi legal, eles estando lá com a família, passando o ano com a família, fazendo churrasco e tudo mais, tá certo? Então, também é uma forma de eu poder expandir, né? Porque eu fico aqui na região, vamos chamar assim, entre Campinas, Sorocaba, Jundiaí, essa região aqui, mas não dá para atender o Brasil inteiro. E eu quero que todo mundo do Brasil possa conhecer essa modalidade, possa conhecer como isso funciona, tá bom? Ok? Então tá bom. Eu decidi escrever uns fundamentos, tá? Para vocês entenderem como é que funciona essa modalidade, porque eu estou ensinando hoje, né, especificamente, como é que você constrói a casa, mas não ter dinheiro, tá bom? Você vai saber agora como é que você constrói uma casa sem dinheiro. Parece muito bom para ser verdade, né? Mas, cara, ela existe, tá testada. Eu tenho centenas de casos que eu acompanho, que eu dou assessoria e tudo mais, no 1 a 1. E eu vou estar falando para vocês como é que funciona, tá? Então, vamos lá. Os fundamentos. O primeiro deles é o funcionamento. Como é que funciona esse programa? Basicamente, ele é um programa que é uma modalidade exclusiva da Caixa. Então, a Caixa Econômica Federal, ela detém aí cerca de 85% do mercado habitacional do Brasil e ela tem uma modalidade exclusiva para você construir sua casa. Muita gente desconhece e quem conhece tem uma impressão, puxa, é muito complicado, é muito difícil, é muito burocrático. Pessoal, realmente não é uma coisa fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria, tá? Mas com o GPS, igual você andar em São Paulo, às vezes você precisa ir da Zona Sul para a Zona Leste e você não sabe bem o caminho, mas com o GPS você vai. É isso que eu quero falar para vocês. Dá para fazer de forma prática e simples você chegar lá, tá bom? Então, essa modalidade permite você construir do zero. Cara, você não tem nada. Mas olha, Danilo, eu não tenho com ou sem terreno. Então é o seguinte, não importa se você tem ou não tem terreno. Essa é uma das grandes vantagens que a gente tem nessa modalidade. Qual que é? Você pode construir com ou sem terreno. Mas eu não tenho projeto. Não importa, você vai fazer o projeto, tá? Então, também é uma coisa que fica bem tranquila, tá? Então, basicamente, o que é?
Essa modalidade ele funciona mais ou menos como você comprar um imóvel na planta. Acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar no lançamento dessas empresas grandes e tal, que eu posso falar o nome, fazem propaganda aí na televisão e tal, que eles fazem o quê? Venda de imóvel na planta. O que é a venda do imóvel na planta? Normalmente você vai lá, você recebe de alguma forma ou um folheto, ou você vê um outdoor, ou você recebe uma notificação do celular, tem programa de televisão que é especializado, que fala lá de lançamentos e tal. Essa é a forma tradicional, tá certo? E aí você conhecendo isso, você se dirige aonde? Você vai no stand de vendas. Você vai falar lá no ponto onde tem as informações. Tem lugares que tem decorado, às vezes gastam aquele dinheiro com decorado e tal, para poder fazer a venda e tudo mais, né? Para te mostrar como é que é o apartamento, enfim, né? E lá eles te falam o quê? Né? Nesse stand de venda. Você vai conhecer o produto. Então você, poxa, eu estou ouvindo que tem um lançamento lá na minha cidade, no meu bairro, onde eu estou pretendendo morar. E aí você vai conhecer o produto. Basicamente, o que eles te informam lá? Eles te falam da localização, onde vai ser o produto, tal, o tamanho, né, as características de quantos dormitórios, tamanho, metragem e tudo mais, o acabamento, se vem com piso, se não vem, né, enfim, essas coisas, se tem área de lazer, se não tem, se tem piscina, se tem elevador, tem quantas vagas de garagem tem, se tem quadra, enfim, eles te falam todas essas informações. Essas informações são do produto que eles estão te oferecendo, tá certo? Por exemplo, em São Paulo é muito comum ser apartamento. Na região aqui que eu tô, também é muito comum ser apartamento. Ah, mas não tem casa? Tem. Mas normalmente são em regiões mais afastadas do grande centro. Por quê? Às vezes é difícil fechar a conta do custo do terreno, da casa, com o valor que está sendo vendido, tá certo? Mas tem casa também, tá? Então lá, quando você vai lá, você normalmente é atendido por um corretor de imóveis, né? Que vai te falar, e ele vai te passar o quê? O preço, ele vai te passar quanto que é a entrada, quanto você tem que dar de sinal, como é que você pode parcelar essa entrada, ele vai te falar da taxa de juros, ele vai falar o valor que você de financiamento, ele vai falar o prazo de entrega, ele vai falar mais ou menos quanto a parcela. O que ele está falando aqui? Pessoal, nada mais é do que a simulação, né? Tem um episódio, depois eu vou pedir para deixar o link aqui em cima, em algum lugar aí, aonde a gente faz o quê? A gente lembra que a gente fez o mão na massa, como fazer a sua simulação? Então é o seguinte, eu gosto muito desses episódios que é mão na massa, que vocês começam junto comigo, no final dele você já aprendeu a fazer uma parte da tarefa, e uma parte da tarefa é a simulação. Então isso aqui é um imóvel na planta. E aí vem as características que são muito parecidas, pessoal, mas são muito parecidas, tá certo? Só que nessa realidade tem a parte que eu mais gosto, é você no comando. Você está no comando, sabe por quê? Quem escolhe a localização que vai morar é você. Quem escolhe o tamanho, a necessidade, se você quer 2 dormitórios, se você precisa um quarto lá para a sogra, tá certo? Igual minha assistente ama a sogra, quer sempre colocar o quarto para a sogra lá, tal, tá? Outra coisa, você vai poder escolher os acabamentos, porque quando você compra o imóvel pronto, você recebe um pacote e você tem que se adaptar a ele ou não. Nesse caso, você vai poder escolher o acabamento, né? Então a nossa que está assistindo, ela gosta de porcelanato polido e tal, ela vai poder colocar na casa dela, não tem problema nenhum, tá bom? A área de lazer. Bom, a área de lazer, normalmente das casas que a gente tem feito, a gente divide no padrão que a gente chama econômico, no médio e no alto padrão, tá certo? Então eu trabalho mais com o econômico e com o médio padrão, né? A maioria dos meus clientes aí, pelo menos 90% dos meus avatares são esses clientes, né, que tem essa característica. E aí a área de lazer, você vai colocar o pessoal, todo mundo tem churrasqueira, né, tá certo? Então a gente coloca a churrasqueira e muitos que têm feito esse acompanhamento comigo, assim no pessoal,
eles ganham tanto, né, assim, na performance da obra, que a economia permite construir uma piscina. Né? Eu vou fazer um episódio, quanto custa uma piscina? Tá? Só para vocês terem uma ideia, como você ganha, você tem chance de ganho e ter de brinde uma piscina ou fazer com um custo menor, né? Se você tiver algum problema, às vezes de limitação de crédito, de valor, de investimento, né? Mas aí você consegue performar bem a obra. E o que é performar bem a obra? É você fazer a obra no menor custo possível com o maior resultado possível. Essa é a minha especialidade, eu sou especialista nisso. Eu faço meus clientes conseguirem o melhor resultado desse negócio. E eu sei que um imóvel é uma coisa para durar 30, 40, 50, 60 anos. Então é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado, porque é uma coisa de longo prazo, não significa que você vai morar lá, né? Aqui no Brasil ainda a taxa de mudança de imóvel ainda é baixa aqui no Brasil, né? Mas você pode dali partir para outra, porque eu vou falar, eu não tenho nem dúvida que é uma opção, ainda mais nós que vivemos esse problema de pandemia, imagina muita gente trabalhando em casa. Se você já projeta uma casa, já faz uma casa com um escritório lá para você, tá certo? Então é uma coisa bastante importante, tá bom? Então vamos lá para o segundo fundamento, tá? Tô fazendo com cuidado aqui, que o cavalete acabou de quebrar, tá certo? Mas é campo de batalha, pessoal. Emendamos com fita aqui e vamos embora. Então se cair todo mundo já sabe, tá? Então, segundo ponto. Ó, esse ponto não tem jeito. Se você me acompanha, você vai ver toda hora eu falando nisso, que é clareza. Tá certo? É ter clareza. O que é a clareza? Pessoal, por que eu insisto muito? É aquela velha história que eu sempre falo do Alice no País das Maravilhas. Que ela pergunta pro gato, qual caminho eu pego? Ele pergunta, para onde você vai? Ela fala, não sei. Então fala, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você quer construir, aonde você quer construir, quais as características de construir, vai lá e compra um negócio pronto. Não, porque está lá, tá certo? Porque você tem que ter a clareza do que você quer. Então, tem também aqui um episódio falando de como escolher um terreno, tem um episódio falando sobre isso, e eu vou fazendo também sobre clareza, para detalhar um pouco mais. Lembra que eu fiz os 3 pilares, né? Eu vou detalhar um pouquinho mais, usar a técnica do Smart lá para você poder escolher a sua casa. E aí você vai ter o quê? Você tem, dentro dessa clareza, você vai pensar aqui, qual que é a sua necessidade? Bom, eu preciso ter 2 dormitórios, eu quero uma suíte e eu quero um espaço, por exemplo, para ser meu escritório, tá certo? E quero ter uma área de lazer onde eu possa receber minha família, meus amigos, enfim, lá, ver meus filhos crescerem, um lugar que tenha um quintal e tudo mais. Então isso tudo, você preenche o checklist, tá? Para a gente poder fazer, depois te ajudar com o projeto, mas aí tem a sua necessidade. É claro que a gente às vezes sonha assim, mas eu queria piscina, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria 4 dormitórios, todos com suíte e tal, não sei o que. Mas às vezes, pessoal, não cabe no bolso. Né? E se não cabe no bolso, o que a gente vai fazer? Aí você vai falar com o Danilo, que o Danilo vai te fazer o quê? A sua capacidade financeira, aquilo que você consegue na sua realidade de hoje, nós vamos construir muito mais, eu garanto para você, muito mais do que você conseguiria construir se você não seguisse esse passo a passo, esse GPS aí, tá bom? Tá? Porque essa jornada que eu ajudo os meus clientes a trilharem aí, tá? Então, outro ponto fundamental que é a parte básica vem da capacidade financeira, tá? O que é capacidade financeira? Pessoal, você vai construir um imóvel, depois que você teve a clareza, definiu, olha, vamos pegar o caso do Robinho. O Robinho parece que é uma casa lá na praia, tá certo? Robinho, eu vou te ajudar, mas depois eu também vai ter que me liberar lá para ficar um dia, tá? Então, o Robinho quer uma casa lá na praia. Vamos supor que ele vai construir lá
em Peruíbe. Vou pegar Peruíbe porque eu conheço o litoral sul. Ah, vou construir em Peruíbe. Aliás, lá tem uns terrenos muito bons e eu vou falar, você pegar hoje, a gente está em abril, tá? Quando você está vendo esse vídeo, a gente está em abril, já dá para passar o final do ano na praia com o sistema, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, não tem problema que eu vou ensinar como é que você faz sem dinheiro. Então a capacidade financeira é o seguinte, você vai levantar qual é a sua capacidade financeira, quanto que você consegue obter de crédito, tá certo? Porque o crédito é algo muito importante. Então quanto você conseguir obter de crédito, vai te dar a possibilidade de saber quanto você pode pagar no terreno, quanto você pode gastar numa obra, e ali a gente vai fazer esse alinhamento, tá? Que é alinhamento também de expectativa dos seus sonhos e necessidades com a sua realidade, tá bom? E aí a gente usou aquele episódio, né, que você pode fazer, que é a simulação, que a gente fez aquele episódio de Mão na Massa, onde você aprende a fazer uma simulação, tá? Porque uma coisa, pessoal, que eu tenho visto muito, quando a gente ajuda as pessoas a trilharem um caminho e tudo mais, isso ajuda bastante na evolução da jornada, tá? A outra parte é a análise do crédito. Pô, uma vez você fez a simulação, se separou, o que você tem que fazer? Saber o seu crédito, quanto que você realmente consegue, né? Porque tem muitas pessoas, às vezes, que vão precisar de um planejamento financeiro. E eu sento com meus clientes aqui e a gente faz um planejamento financeiro. Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui uma pessoa no nosso time, né, que é um coach, é uma pessoa que conhece um pouco da parte de finanças. Ela ajuda os nossos clientes, aqueles que não têm possibilidade nesse momento de fazer, como é que eles fazem um controle financeiro para poder serem aprovados, tá? Então isso é uma coisa que a gente faz, dá muito certo, porque, como eu falei, né, eu tenho famílias que ganham menos de 3 mil reais e conseguem construir uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, aqui nessa região que eu falei aqui de São Paulo, né? E assim, se você pegar regiões, eu tenho clientes que às vezes eu atendo lá no Nordeste, onde o terreno é bem barato, às vezes família que ganham 2 salários mínimos consegue construir uma casa de qualidade, tá? Depois eu vou mandar aí eu vou subir alguns dos projetos que a gente já fez aqui, vocês vão ver que lindo e a satisfação que as pessoas têm, tá bom? Bom, para fazer análise de crédito, o que eu preciso? RG, ter sempre na mão o RG, o CPF. Ah, eu posso ter restrição? Não, não pode, pessoal. Restrição não pode. Então, se não vai ter que ir lá para o passo, né? No loop e volta lá no planejamento financeiro e vamos fazer acertar todo o nome. Ah, eu sou casado legalmente, eu não tenho restrição, mas está no nome da minha esposa ou vice-versa. Não pode. Aquilo que eu falei, casou legalmente, 2 batatas, cozinhou, virou um purê de batata, não tem mais como separar. Então, não dá, não sou casado legalmente. Bom, aí pode fazer no nome de um se vocês quiserem. Ah, quantas pessoas pode juntar? 3 pessoas pode juntar para fazer a renda. Só lembrando que quem juntar para fazer a renda é dono, né? E a idade é um dos 3 pilares muito importantes, um deles é a idade. Então, assim, é muito bom, talvez pessoas que estão abaixo de 50 anos não tem muito problema, acima de 50 anos a gente já começa a ter uma redução no prazo, tá bom? Outra coisa que eu preciso, comprovantes, né? Comprovantes de renda, de estado civil, se é casado, solteiro, viúvo, enfim, e de residência, é mais para documentação. Mas vamos falar um pouquinho do renda, eu só vou dar uma pincelada porque isso eu tratei no outro episódio. A renda pode ser formal, que é aquele que você é assalariado, recebe o lerite, essa é bem tranquila. Lembrando que a Caixa utiliza rendimento bruto. Então o que é rendimento bruto? É o total dos seus vencimentos. Você pega o seu lerite lá, tem assim, o total de vencimentos. Ah, mas tem hora extra, conta. Ah, tem insalubridade, conta. Ah, tem adicional noturno, conta. Tudo isso conta. Isso é muito bom porque te ajuda a ter uma capacidade financeira maior. Porque você só pode comprometer 30% dela para você obter o crédito, tá? Então aí tá lá. Isso é para renda. Ah, mas eu sou informal, né? Então nós lá explicamos já como é que faz quem é informal, né? Eu sou autônomo, eu sou MEI.
Então, dica número 1 é imposto de renda, né? Imposto de renda a gente brinca que é um olerite válido por um ano. Se você é informal, o MEI, o autônomo, a gente vende muito aqui, a gente assessora muito pessoas, por exemplo, que são manicures, né? Barbeiros e tal, pintor. A gente ajuda muita gente que é informal ou tem o MEI, e todo mundo consegue fazer, tá bom? Então eu aconselho vocês clicarem lá e darem uma olhada nesse conteúdo. Aí você vai precisar da carteira de trabalho, ou para provar que está trabalhando, ou justamente para provar que não está trabalhando, tá? E imposto de renda, se você atinge aquela faixa de declaração, nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, se não me engano é 28 mil e alguma coisa, não estou bem certo, mas é perto dos 29 mil ano, né? Dá uma renda aí 2.400 por mês, você é obrigado a declarar e o seu imposto de renda vai servir, tá bom? Então, nós vimos lá que a gente tem clareza do que a gente quer, que a gente sabe os fundamentos básicos aqui, que é primeiro a gente vê a nossa capacidade financeira, para não dar muita coisa, que às vezes quando chega aqui, você vê aquele monte de obra parada, é porque a pessoa não fez planejamento, se não faz planejamento, vai pagar o preço. A pessoa acha que é mais barato. E eu vou falar, é uma das coisas mais difíceis que eu tenho encontrado, são as pessoas que acham que fazer sozinha, ela vai fazer mais barato. Não vai porque não sabe fazer conta, né? Porque eu provo, tá? Um A mais B com conta, então como engenheiro eu garanto para vocês, ela vai fazer mais barato se ela seguir o método. Se ela for na intuição, ela vai pagar mais caro, além dos riscos que a gente já discutiu aqui, de ter acidente na obra, de ter uma ação trabalhista, às vezes de um ajudante que veio ajudar o pedreiro, o empreiteiro, enfim, essas coisas todas porque você tem a responsabilidade, corresponsabilidade solidária, tá bom? Eu também não vou tratar agora, que eu já falei. O outro ponto fundamental, qual que é? Planilha e projetos, né? Projetos e as planilhas. Então você tem que fazer um projeto arquitetônico. Nessa semana a gente deve fazer a live Mão na Massa, como fazer um projeto arquitetônico. Como é que você faz um checklist? Como é que você começa a desenhar o projeto na sua cabeça? Tá bom? Então, esse projeto arquitetônico ele vai passar por uma aprovação de um órgão público, provavelmente da prefeitura, da Secretaria de Obras, ele tem que seguir o plano diretor, se for num condomínio ainda tem as regras do condomínio, se for um loteamento tem que obedecer recuos, enfim, tantas coisas assim, tá bom? Depois, existem projetos complementares, tá? Que são projetos de elétrica, hidráulica, que são projetos mais simples, mas eles são necessários. E aonde o pessoal perde muito dinheiro. Pessoal, vocês não imaginam. Eu estava conversando com a minha assistente, né? E ela construiu uma casa de forma intuitiva, né? Tá se descabelando, às vezes bate na parede a cabeça. Por quê? Porque gastou dinheiro e não terminou a casa. Aí o pedreiro estava fazendo, não tinha todas as habilidades, porque não era uma construtora e tal. Chegava para ela e falava assim: manda 5 rolos de fio de 6 milímetros. Manda 10 rolos de fio de 2,5. Cara, não serve, não vai atender. Chuveiro não vai responder. Você vai ter problema o resto da sua vida. Porque vai ligar chuveiro, vai ligar o ferro elétrico, pronto, vai desarmar disjuntor, vocês vão ter problema, tá bom? Então você tem um projeto complementar. Outra planilha é um cronograma físico-financeiro. Significa o seguinte: cada etapa da obra você tem que você está determinada antes de começar a obra, você sabe exatamente o que você tem que fazer naquele mês. E a Caixa, depois eu vou explicar como é que ela faz essa medição. Então o que você tem que fazer, quanto você vai gastar e quanto você vai receber para fazer essa obra, tá bom? E existe uma planilha que é toda a orientação disso, né? A Caixa utiliza, ela chama PIFUI, tá? Planejamento financeiro de unidade individual, mas eu vou gravar um episódio específico de como preenche isso, talvez com meus colegas engenheiros e tal, porque a gente faz muita análise de planilha e a gente vê que às vezes uma planilha volta 5, 6 vezes, 3 vezes. Ela tem uns detalhes importantes, eu vou dar umas dicas aqui super legal,
mas aí é mais para o pessoal que é mais técnico, engenheiro, arquiteto, técnico de edificações que for construir lá, tá bom? Beleza? Outra coisa que a gente tem aqui, tá? Depois que a gente fez o projeto, preencheu as planilhas, você tem que passar por uma análise de viabilidade. O que é essa análise de viabilidade? Não, tem que saber se o projeto é compatível, né? Que não adianta você falar assim, ah, eu tenho 100 mil de capacidade financeira e eu tô lá falando que essa casa vai custar 100 mil, quando na realidade ela custa 200. Então, você é um construtor, você não vai conseguir construir. Então, ela passa por uma análise. E essa análise eu vou explicar agora como é que ela é feita, tá? Você quando apresenta essa documentação, vai um engenheiro visitar o seu terreno, ele vai analisar todos esses projetos, cronograma, as planilhas e tal, e ele vai dar um atestado, um parecer técnico que o seu projeto é viável, tá bom? É mais ou menos baseado no SINAP. SINAP é uma tabela de preços, então é bastante confortável para fazer a sua obra, tá? E ela conta sempre com material e mão de obra e tem algumas características. Por isso que eu falei, é um episódio que talvez tenha que ter 2 ou 3 episódios para explicar o preenchimento dessa planilha, tá bom? Que é onde o engenheiro faz o laudo. Feito o laudo, você vai passar mais ou menos por 3 blocos de análise, tá? Uma, análise técnica, que é essa que o engenheiro faz. Em seguida, uma análise jurídica, onde vai ver toda a sua documentação, a documentação do terreno, ou do vendedor que está vendendo, ou da loteadora. Ela vê toda a documentação da Caixa, tá certo? A Caixa vê tudo que está relacionado ao terreno, aí o jurídico dá um parecer, se está ok ou não. E depois vai para a parte já de relacionamento que você tem com a Caixa, que praticamente é a finalização dessa etapa da viabilidade, tá? E agora nós vamos para as 3 últimas etapas, tá bom? Para vocês verem que é o seguinte, é trabalhoso, é aquilo que eu falei. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se você não quer pagar o preço, entre aspas, né, de estar fazendo, tudo bem, vai comprar o imóvel pronto. Só que lembrando, você está fazendo uma obra a preço de custo. E você introduziu o quê? O conceito de alta performance. Cara, é rendimento. Você vai ganhar muito dinheiro, tá? Meus clientes contam que a valorização que eles têm no imóvel, com os detalhes que eles fizeram, é um ganho patrimonial para a família muito grande, tá bom? Então aí chega uma antepenúltima etapa, que é a contratação. Aí vai ser feito o contrato com a Caixa. Aí você vai fazer a assinatura do contrato, você vai lá na agência, já está tudo ok, vai fazer o contrato, você faz a assinatura, aí você tem que levar esse contrato para registro em cartório, tá certo? E o contrato fica registrado em cartório. É a mesma coisa que acontece com o imóvel na planta, tá? Também tem essa etapa, depois que você assina com a Caixa, você tem que ir lá registrar em cartório, né? E depois você tem que fazer a parte de relacionamento com a Caixa, enfim, lá para você poder começar as obras. Aí nós vamos para uma etapa agora, que é a penúltima etapa, que é a obra, né? Você vê que até aqui a gente falou uma etapa antes da obra. Por isso que eu falei do PDCA, daquela técnica de PDCA que os japoneses usam muito, que gastam lá, essa obra tem 1 ano, gasta 6 meses planejando, 3 executando e entrega 3 meses antes, né? Então, essa técnica é mais ou menos uma das ferramentas que a gente utiliza no nosso programa, tá bom? Então, a obra, basicamente, ela é feita baseada nessa planilha, né, que eu falei que chama PIFUI. Onde que é feito? Como é que ela é feita, basicamente? Basicamente, o engenheiro vai lá, tá tudo programadinho e tal, o engenheiro vai, faz a medição do que foi combinado que você ia fazer naquele mês, ele atesta a capacidade, que está tudo ok, de qualidade, que está feito de acordo com o que tem. Aí é onde vem muito problema que a gente discutiu, que você tem que fazer dentro da norma, porque não se esqueça que você está fazendo um imóvel e esse imóvel está ficando em garantia do seu financiamento, tá certo? Aí o engenheiro vai lá, aprovou, beleza, falou, tá tudo ok, tá de acordo. O pagamento
A quem é feito o pagamento? Para o cara que executou? Não, vai para o seu bolso. Vai para o seu bolso. E lá você vai pagar, dependendo da modalidade que você contratou, se é uma obra a preço fechado, se você contratou um empreiteiro ou se vai fazer administração, não importa. O dinheiro vem no seu bolso e você vai pagar. Pô, mas eu não sei se tá legal, se a obra ficou boa. Cara, o engenheiro da Caixa acabou de ir lá falar que a sua obra tá boa. Você viu a sua obra, certo? A Caixa está garantindo o seu patrimônio em termos de financiamento. Então, você está tranquilo. Você sabe que você já ganhou uma certificação aí de garantia automática. Feito o pagamento, ele recebe na sua conta e você vai fazer o quê? Pô, vou pagar os fornecedores, vou pagar lá a construtora, vou pagar o empreiteiro, enfim, vou fazer o pagamento, tá bom? Durante isso aqui, que eu pago mais? Existe uma taxa de evolução de obra, pessoal. Quando você compra na planta, você também tem essa taxa, tá? Assinou com a Caixa, no período de obra, você vai pagando como se fosse um juros do dinheiro que a Caixa vai te liberando. Vamos supor que a sua obra inteira vai custar 100 mil, tá? Falando mais para deixar. Aí o que acontece? Pagou 10 mil. Bom, você vai pagar os juros sobre os 10 mil. Agora eu já paguei mais 20 mil, então são 30. Você vai ficar pagando os juros sobre os 20 mil, mais os 10 que você está pagando lá e tal, e assim vai fazendo. Mas olha, em 10 anos eu nunca vi ninguém, absolutamente ninguém dos meus clientes terem qualquer problema com relação à taxa de evolução de obra. Por quê? Primeiro, você sabe quanto ela é, você sabe quanto ela vai custar, você sabe quando você tem que pagar, e tá lá no módulo adicional lá de planejamento financeiro. Você vai se programar para isso. Então é um valor pequeno que você vai conseguir fazer tranquilamente, tá bom? Terminado, aí foi lá, terminou a obra. Bom, eu vou entrar na fase final, que é a emissão do habite. O que é o habite? Basicamente é um documento que prova que a casa é habitável, que ela está ok, tá certo? Então, algumas prefeituras mandam um fiscal, algumas prefeituras já permitem que o engenheiro mesmo responsável da obra emita um laudo. Aí você tem que ver algumas características da sua cidade e aí eu explico isso mais detalhadamente, tá bom? E a última fase, que é a verbação e registro. Bom, terminou de construir a casa e agora eu tenho que ir lá no cartório, porque eu tinha o terreno, agora eu tenho que averbar a posição falando que a casa está pronta. Basicamente, você vai precisar do habite e do recolhimento de uma taxa de INSS, que eu também tenho um episódio, esse eu não gravei ainda, tá? Mas que eu falo especificamente sobre como você faz para tirar o INSS. Mas cara, não é complicado, tá bom? Hoje, com todo esse problema que teve, ficou tudo mais fácil fazer por internet. Você faz por internet, gera uma guia, paga essa guia e vai lá. E para você ter uma ideia, dentro do seu planejamento, se ele foi bem feito lá atrás, lá na planilha, esses custos estão todos lá dentro. Você vai ganhar o dinheiro para você pagar isso aí. Uma coisa maravilhosa. E por fim, né? Você terminou, registrou em cartório, você já está com a chave na mão, aí você começa a pagar as parcelas. Então você está dizendo para mim que é o seguinte, cara, hoje eu moro numa casa, eu pago aluguel e quer dizer que eu vou pagar só as parcelas do financiamento depois que eu tiver o habite registrado em cartório? Exatamente isso. Então dá para você não precisa ter 3 dinheiros. O que eu falo muito para as pessoas? Os 3 dinheiros. Né? Qual que são os 3 dinheiros? O dinheiro para você se manter nas suas despesas mensais, né? De alimentação, manutenção, aluguel, enfim, vestuário, escola, lá, tal. Essa despesa você tem. Você quer comprar um terreno, aí você tem que pagar o terreno. Então você ganhou uma segunda despesa de pagar o terreno. E a terceira despesa é a obra. Então as pessoas acham que eu vou fazer tudo. Cara, não consegue. Só se você tiver uma renda muito boa e um planejamento financeiro muito bom. Mas se você fizer isso, você pode condensar. E eu vou ter um
um episódio, que esse também não gravei, tá? Chama Regra dos 9. Para quem é mais antigo sabe o que significa. Meu, eu vou provar para vocês que é por que eu chamo a maneira mais inteligente. Porque você vai gastar menos do que você gastaria com as suas despesas operacionais, pagando o terreno e fazendo uma obra, se endividando, às vezes tendo que parar no meio, achando que vou fazendo conforme vai dando. Meu, isso pra mim, sinceramente, não é a forma mais inteligente. Tá certo? Né? Pagou, entendeu a minha palavra. Por quê? Porque você vai gastar dinheiro, a sua obra vai ficar cara, você vai gastar material e você vai ter desperdício, vai perder eficiência no processo. Tá bom? E aqui o parcelamento, você vai escolher saque e price. Saque é decrescente, price é aquela que vai mais ou menos constante. As duas têm variação da TR, mas isso também é do outro episódio, tá bom? Então eu queria agradecer vocês mais uma vez por ter participado da live. Eu vou deixar aqui, eles vão editar, tá? Na edição eu vou deixar um link para vocês se inscreverem lá no Telegram. Eu tenho um grupo no Telegram que a gente está formando, a partir do mês que vem ele entra em operação. Provavelmente quando vocês estiverem vendo a edição já vai estar lá. E eu dou sacadas quase toda semana, né, quase diárias, de sacadas de como você faz para performar bem a obra, tá bom? E eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, até a próxima.